somos eficientes no consumo de fato, pelo menos quase tudo. Tá? Pronto. Então foi nesta base que calculamos o que é que nós vamos precisar de soja. Ou seja, para termos 0,92 kg de parte comestível do frango, nós precisamos de 1,7 kg de ração. Tá? Pronto. Então, fazendo uma análise reversa disso que apresentei e considerando as 147 mil toneladas de frango que nós produzimos em 2022, nós teríamos necessidade de consumir cerca de 267 mil toneladas, ou seja, teríamos que consumir 86 mil toneladas de bagaço de soja. Que isso corresponde a 80% do grão de soja, 20% há de ser óleo. Isso significa, continuando a recuar, que precisaríamos de cerca de 108 mil toneladas de soja a ir para a indústria de óleos, para poder passar para a agricultura cerca de 87 mil toneladas de bagaço de soja. Esta é a nossa demanda em frangos. Vale aqui acrescentar, como acrescentei na cadeia, que há a reprodução. Portanto, temos machos e fêmeas a serem alimentados também para produzirem ovos férteis. Daí que este valor pode duplicar. Nós aqui não consideramos e trazemos apenas um número indicativo. Para ovos de consumo, cada galinha consome 1,5 kg para produzir 12 ovos, uma dúzia de ovos. Nesta perspectiva e fazendo também uma análise reversa, para os cerca de 27 milhões de dúzias de ovos que produzimos, vamos precisar de pouco mais de 49 mil toneladas de bagaço de soja. Isso significa 62 ou 63 mil toneladas de grão de soja a ir tanto para a indústria de óleo. Aqui também é importante acrescentar que temos reprodutoras que consomem a ração e temos aquelas aves que dissemos que ficam 16 a 18 semanas em cria e recria, que também consomem a ração. Esta quantidade pode quadruplicar. Na prática, é 4 vezes o que nós colocamos ali. Então, o que nos pediram é isto, é este número, este exercício todo foi para chegar aqui. A indústria avícola, só para a produção de ovos de consumo e para a produção de carne de frango, precisa de cerca de 170 mil toneladas de soja, não de bagaço, de soja por ano. Mais uma vez, esse valor pode ser 4 vezes por causa dos outros segmentos que aqui não calculamos. Portanto, há um potencial de negócio muito grande para essa indústria. O principal desafio, como disse, desenvolver a indústria de processamento de soja para a produção de óleo a nível local. Isto é muito importante. Seria importante, sei que é um regulamento e participamos nele, de oleaginosas e de soja. Era importante ter uma taxa muito grande para a importação de óleo bruto para desencorajar e começarmos a comprar soja local e processar internamente. Mais uma vez, lá fora, a soja é subsidiada. O óleo que entra a um preço provavelmente abaixo do custo. Temos vários desafios na produção familiar. A produção e produtividade continua sendo baixa. Estamos a falar na produção agrícola. Temos heterogeneidade de produto, ou seja, assumimos que a soja e o milho são produzidas por famílias de cerca de 1,5 hectares cada uma e, portanto, este produto vem diferenciado um do outro, mas tem que reunir qualidade suficiente para ser absorvido. Temos dificuldade de ligação entre o mercado informal, a nossa agricultura é essencialmente informal, com o mercado da indústria avícola que é formal. Portanto, fazer transações de milho de soja no informal para uma indústria que é formal tem os seus desafios e temos que avançar na resolução disto. Temos sazonalidade na produção e dificuldades de conservação de produtos para todo o ano. Nós produzimos rações em todo o ano e precisamos de produtos em todo o ano e a preço competitivo. A forma de comercialização já se discute em vários fóruns. Aqui temos que chamar a atenção principalmente naqueles 2 primeiros pontos que têm a ver com os paraquedistas, né, na comercialização.
muitos compram dos pequenos agricultores, armazenam o produto, geram escassez, libertam o produto a preço mais alto. E isso impacta a indústria avícola, ou seja, nós temos que manter a ração a um preço igual em todo o ano. Mas a soja e o milho, na altura de colheita, tem um preço, depois vai desaparecer do mercado, e uns meses depois vai aparecer a um outro preço muito mais alto. Isso dificulta a nossa competitividade no setor avícola. E é verdade que a soja é atrativa para a exportação, e há muita exportação, penso que acompanhamos a luta que houve para tentar parar a saída de soja, por exemplo, para a Índia, porque tem um mercado muito mais atrativo. Facilidade de importação de óleo bruto, mais uma vez, esse problema achamos que deverá ser resolvido, não deve-se importar óleo bruto facilmente, e há inconsistência no fornecimento. Em termos de infraestruturas, vai continuar a ser uma dificuldade para comprarmos esse produto. Portanto, escoar, vamos supor que a soja esteja a ser feita em Nampula e a ração esteja a ser produzida em Maputo. E as fábricas também estão em Nampula ou em Maputo. Esse produto tem que ser transportado. Conhecemos as nossas vias de acesso, conhecemos a nossa estrada nacional número 1. Então, temos dificuldades enormes em relação ao transporte. E o custo de transporte também é muito elevado pela mesma razão. Alguns dizem, então, por que a indústria não vai se posicionar onde há a produção de soja e há a produção de milho? Porque na mesma, se fizermos isso, depois temos que transportar o ovo e o frango para as zonas de consumo. Então, temos que trazer frango de Nampula para Maputo, que é a zona de maior consumo. Temos que trazer ovos de Nampula para Maputo. A dificuldade mantém-se. Solução: reparar as estradas. Temos desafios de informação. Hoje, se eu for para a internet e perguntar preço de soja, hoje, eu tenho o preço. Preço de milho, hoje, no mercado sul-africano, temos o preço. Porque esses preços são atualizados todos os dias. Moçambique não tem nada disso. Okay? Daí que há espaço para especulação. É importante aproveitarmos a tecnologia que tem estado a evoluir bastante para termos estes dados. Hoje, com a inteligência artificial, quando eu vim, eu perguntei ao chat GPT quanto é que está a soja no mercado internacional. Disse, eu só posso te dar até 2021, a minha base de dados vai até 2021. Mas disse que são, por tonelada, 2.500 a 3.500 dólares. Em 2 segundos eu tive essa informação. Não se justifica que Moçambique não tenha acesso à informação do mercado agrícola. E trazemos perguntas, eu sei que vocês vão ter perguntas, mas nós também temos. Quanto produzimos de soja? A indústria avícola quer saber quanta soja nacional é convertida em óleo alimentar em Moçambique. Quanto bagaço de soja está disponível para a avicultura, onde podemos adquirir um bagaço de soja e se podemos contar com os produtores de soja, com a indústria de óleos, para o abastecimento da indústria. Estive num outro debate na semana passada e disseram que a indústria tem que fazer fomento destes produtos. A indústria não aceita fazer fomento porque nós já temos muita dificuldade no nosso setor. Controlar o contrabando, gerir a questão dos preços, que é uma dificuldade, etc. A mortalidade das aves. Estaríamos a transitar para gerir falta de chuva, secas, ciclones. Nós já temos problemas demais. E achamos que é a agricultura que tem que ser responsável pela produção. Modelos, se calhar, nós viemos aqui e permitiram fazer isso, nós prometemos comprar o bagaço de soja. Quem quiser produzir e quiser ir buscar dinheiro ao banco, pode vir a mim e dizer, eu posso produzir tanto. Nós vamos dar um documento oficial a dizer, nós podemos comprar, nós vamos comprar. Então pode ir ao banco, tem mercado garantido. Esse modelo conosco pode funcionar. E o meu, muito obrigado. Bem, muito obrigado, Dr. Lacerda, pela brilhante apresentação. O Dr. Lacerda fez uma apresentação de toda a cadeia de valor da produção e comercialização de frango e ovo.
colocou importantes desafios nesta área, nesta cadeia de valor, e apresentou também algumas oportunidades ou a grande oportunidade que é desejável para o setor produtivo, que é ter um contrato de produção. Portanto, se o setor produtivo de produção primária de soja, acredito que e milho também, puder aproximar a associação, pode conseguir a contratação para, com este contrato de produção, procurar os mecanismos de financiamento e poder desencadear todo o processo de produção primária. Mas também, em relação à soja, colocou-se um importante desafio, que é a questão da indústria nacional de produção ou processamento de óleos, usar a soja, porque a avicultura usa o bagaço de soja, não a própria soja. Portanto, antes de convidar o auditório para colocar questões, vamos ao outro painelista que vai apresentar aqui a outra face da moeda, que é a produção primária, o que há, qual é o potencial em termos de produtividade que se pretende que saia daqueles níveis de baixa produtividade que o Dr. Lacerda mencionou, para uma produtividade lucrativa, porque não é possível ir ao banco pedir dinheiro para conseguir reembolsar esse valor a produzir com uma produtividade muito baixa. Por favor, engenheiro Donça, por favor, vai fazer a sua apresentação. Muito bom dia a todos e obrigado pelo convite que foi formulado para mim para apresentar o programa de pesquisa de Gergelim. Como vai falar sobre soja, mas vai cingir um bocadinho sobre a área de pesquisa de Gergelim. Queria pedir desculpas, muitas das vezes quando o primeiro apresentador apresenta muito bem, o segundo pode ser que não chegue às expectativas. Eu vou tentar falar sobre a cultura e espero que todos percebam a importância dele. Eu tenho uma pequena estrutura de apresentação. Eu vou falar um pouco do conceito. Alguém pode ter dificuldade sobre o que é isso de gergelim ou oleaginosas de uma forma geral. Quais os subprodutos que se pode tirar dali. Poderia dizer que também o bagaço de gergelim pode ser utilizado também na alimentação animal. Qual é a situação atual global, regional em Moçambique na produção de gergelim? Quais são as linhas de pesquisa que nós estamos agora a seguir? Alguns pequenos resultados que já tivemos, o que estamos agora a fazer e alguns desafios e passos a seguir. O que seriam sementes de oleaginosas? Seriam aquelas sementes cuja presença do óleo vegetal é maior que outros componentes. Sabemos que, de uma forma geral, a semente contém outros componentes. Para as oleaginosas, eles contêm mais teor de óleo do que proteínas, por exemplo, fibras, outros sais minerais, vitaminas
enzimas e algumas hormonas. Já me referi que as sementes de gergelim não servem apenas para alimentação humana, mas também podem servir para outros fins. No caso específico, temos algumas oleaginosas, de uma forma geral produzidas em quase todo o mundo, mas em Moçambique, o amendoim, a soja, o gergelim são algumas oleaginosas produzidas e os conteúdos de óleo estão lá mais para o fim. Dependendo da quantidade ou da produtividade, a gente pode ter conteúdos de óleo que variam de 195 a 280 litros por hectare para o caso de gergelim. As outras culturas, elas também vêm ilustrado. Nós temos condições para produzir gergelim, temos. As nossas condições são favoráveis e muitas das vezes a nossa produção é feita mais pelo setor familiar. Alguns subprodutos vocês podem verificar. Tem também bagaço, que seria utilizado para alimentação animal, mas também ela pode ser usada na panificação. Penso que muitos presentes aqui já provaram algum pão com gergelim adornado lá por cima. Mas também a parte do óleo é uma das componentes fundamentais para a produção de gergelim. O óleo de gergelim é tido como de alta qualidade e é por isso que o óleo de gergelim chega a custar um pouco mais caro em relação aos outros óleos vegetais. O que está acontecendo de uma forma geral no mundo? A tendência é crescente, quer dizer, até 2040 há uma tendência crescente de gergelim. E os preços também são variáveis. Mostro no gráfico à esquerda, mais para baixo, que nos Estados Unidos o preço de gergelim é relativamente alto em relação aos outros mercados. Isso indica que há uma chance também de começar a colocar algum produto nos Estados Unidos. Nos outros gráficos vem o que é o destino de alguns países que produzem gergelim e exportam. No gráfico de baixo já aparece Moçambique. Em termos de ranking está mais ou menos na 14ª posição e este gergelim basicamente é utilizado para fabrico de óleo. Uma das vantagens que alguns dos importadores se referiram quanto ao nosso gergelim é que ele não tem aflatoxina, isso é muito bom. Os níveis de umidade com que chega nos países de importação são bons e eles o utilizam para duas finalidades principais. Uma é para fazer outros derivados, eles esmagam o gergelim, tem outros diferentes usos, mas também para fazer óleo. O que nos contentou é que os teores de óleo que eles avaliaram estão em torno de 50% a 52%, o que significa que a maior parte das variedades que nós lançamos dentro do IAM estão a ser produzidos pelos produtores, eles também já estão a chegar no mercado internacional. Na África temos um dos países que mais produz é o Sudão, mas Moçambique já aparece, pelo menos até no ano passado, teria produzido cerca de 132 mil toneladas e exportado isto para os mercados de fora, basicamente a China e o Japão. Em Moçambique
temos aquele gráfico lá que mostra quais as províncias que mais produzem. Tenho que dizer aqui que algumas províncias, como Zambésia, começaram a ter um pouco mais de expressão, embora a produção de gergelim tenha começado na região norte. E até 2021, isso são dados oficiais, nós tínhamos uma produção de cerca de 125 mil toneladas. Há alguns problemas, sim, há muita praga e doenças. Nós precisamos de variedades um pouco mais precoces, principalmente para regiões onde o padrão de precipitação é baixo, mas os processadores ainda reclamam. Há muita mistura, é fácil num lote encontrar variedades ou grãos pretos e brancos. Isso às vezes influencia um pouco na comercialização ou na colocação desse produto fora do país. E ainda problemas de areia. Eu penso que é a estratégia dos produtores, mas eu acho que temos que melhorar. Alguns processadores, nós temos uma fábrica de processamento em casa, já se referiram que em 10 toneladas eles já conseguiram separar cerca de 1 tonelada de areia. Vocês estão a imaginar, os compradores acabam adquirindo areia junto com o gergelim. Então, este é um processo que eu acho que nós precisamos de trabalhar junto com os nossos produtores, junto com a extensão. O que fizemos? Começamos a fazer pesquisa faz tempo, mas o gergelim já tem uma história em Moçambique. Ele chegou através dos asiáticos, muito antes de 1995, e depois nós fomos com o pessoal que já tinha um pouco mais, já era familiar com a cultura, fomos com o IAM obter uma indução com os colegas da Tanzânia e a partir de 2006 já começamos a introduzir algumas variedades. E nesse período fizemos várias avaliações, incluindo no campo dos produtores, e em 2020 e 2021 a gente libertou as primeiras variedades de gergelim em Moçambique. O processo de avaliação está ilustrado. Fizemos uma espécie de seleção participativa, onde chamávamos sempre os produtores para os nossos campos, eles observavam, iam vendo quais os problemas que tinham. Nós fomos ensinando eles técnicas de produção, como compassos e uma série de controle de pragas. Durante esse processo também fazíamos dias de campo, onde os produtores discutiam e eles podiam selecionar qual daquelas que estão ali são as melhores variedades, até chegar à fase em que os produtores próprios selecionaram uma ou duas variedades daquelas que produziram maior quantidade na mesma unidade de área. Nós quisemos que os produtores pudessem pesar em termos de sacos ou quantidade de sacos de determinada variedade. E devido a esse facto, nós propusemos a sua libertação. Então, estas são as variedades que nós libertamos, só para ilustrar os teores de óleo de algumas variedades foram até 56%. O que está a ser mais produzido é a variedade de Miseripane, muitos conhecem como Linde. Então, esta variedade tem teores de óleo até 52%. E é isto que as indústrias de processamento que estão fora do país nos confirmaram que as nossas variedades têm teores de óleo aceitáveis para seus propósitos.
As outras tecnologias que incluíam essas, ou que vieram junto com estas variedades, foram as datas de sementeira, intensidades, adubação e manejo integrado de pragas. Essas são as diferenças entre os genótipos que nós libertamos, as variedades que libertamos. Cada uma dessas fotografias já ilustra diferenças entre uma variedade e outra. Assim, são as outras variedades. No total foram 6 aquelas que nós libertamos. As outras tecnologias que eu me referi são essas: a preparação do solo, as alternativas de sementeira quando não se tem equipamentos adequados. Vocês podem ver de um lado, temos semeadoras. Propusemos que o Ministério e os outros que trabalham com gergelim pudessem adquirir para facilitar os nossos produtores a não perderem tempo a semearem com garrafas. Mas existem outras alternativas. Tivemos também desenvolvidas compassos como ele vem, o desbaste e algumas técnicas de tratamento utilizando produtos naturais, como folhas de papaieira, como folhas de tabaco, piripiri, alternativas locais que pudessem ajudar a produzir. E, no fim, tem técnicas ou alternativas para a colheita, ou momento ótimo para a colheita de gergelim. Problemas que muitos enfrentam é o problema de besouro do gergelim. Existem várias espécies, mas elas todas têm uma característica comum. Elas depositam seus ovos na base da raiz e depois o ovo, quando ele emerge, a larva vai criando danos na raiz e aí a planta murcha. É certo que o adulto provoca danos nas folhas, mas a fase mais daninha é a larva, é a parte da larva, que é aquele organismo branco que vem ali para cima. São essas larvas que provocam a murcha do nosso gergelim. Posto isso, nós desenvolvemos também alguns pacotes de controle. Um deles é atrasar um bocadinho a data de sementeira, a cultura escapa ao ataque daquela praga. Outra é tratar semente, ou seja, usar a semente já tratada e semear. Num dos campos que está mais à direita, mais para cima, mostra um campo que ficou com a semente tratada, mas do outro lado da esquerda sem nenhum tratamento. O que aconteceu foi que, sem nenhum tratamento, toda a semente ou toda a cultura acabou murchando e morreu. E alguns produtos que sugerimos para o controle são esses, mas existe possibilidade de encontrar outros produtos no mercado. O importante é que nas primeiras fases a gente tem que utilizar um produto sistêmico, um produto em que a planta pode absorver e facilmente ele controla as lagartas embaixo da planta. A planta absorve, é como funciona uma vacina. A gente administra a vacina e depois ela vai circulando pelo sangue. Se encontra alguma doença, alguma praga, alguma coisa, ele elimina. Então, o processo de controle desta praga é, nas primeiras fases, principalmente nas primeiras 2 semanas, utilizar algum produto sistêmico. O que estamos a fazer agora, temos bastantes materiais, temos cerca de 143 acessos e estamos agora a avaliar variedades de ciclo um pouco mais curto. A ideia é encontrar variedades para todo o país, mesmo para a Zona Sul. Fizemos os primeiros testes com as variedades já libertadas, mas por causa do padrão de precipitação, não conseguimos encontrar algum material que pudesse
se adaptar com o padrão de chuva. Alguns locais foi um sucesso, mas há locais onde nós não conseguimos produzir. Então estamos agora a desenvolver e a testar variedades de ciclo um pouco mais curto, até 75 dias, 60 a 75 dias já temos o produto já pronto, aí podemos promover em áreas onde o padrão de precipitação é baixo. Disse anteriormente que alguns importadores se interessaram muito pelo material do Moçambique, pelo seu sabor. Então, isto é parte